Foco de hoje com o Dr. Carlos Quiven fala sobre Mommy Makeover. Vocês, mamães de plantão, já ouviram falar nisso? Se fala muito nisso, não é, doutor? O nome vem do inglês, né? Makeover é transformação. Sim. E transformação da mamãe. Depois da gestação, né? Depois da gestação. Ou depois que tu teve os filhos que tu queria ter, ou Exato. Depois de cada gestação. Como é que funciona isso? Vai depender um pouquinho do plano de mãe de cada mãe, tá? Se foi uma mãe jovem, ou uma mãe, sim, e ela tem um plano, por exemplo, de talvez não ter mais filhos, ou ter um filho 10 anos depois, a gente pode operar essa pessoa logo depois. Mas não dá para fazer assim, ó, tive um filho agora, daí depois de 2 anos faz de novo, tem outro filho. Faz parte da consulta, a gente sabe, ó, qual é o teu plano. Pretende, já teve 1, 2, 3 filhos, pretende ter mais? Essa é uma pergunta chave. Qualquer consulta de uma pessoa que quer melhorar mama, abdômen, depois de gestação. Porque muda tudo. Se ela tem um plano concreto de ter mais um filho dali 1 ano, 2, eventualmente a gente sempre questiona, olha, talvez seja melhor ter o último filho e fazer o procedimento de uma maneira única. Tá, e no que compreende esse procedimento? O que entra nele? O clássico desse procedimento é mama e abdômen juntos. Então, esse Mommy Makeover é a denominação, assim, para aquela pessoa que vai fazer... Que fica mais prejudicada, para aquela pessoa que vai tratar o tronco todo num único procedimento. Tá, mas isso esse é o nome da cirurgia. Costas? Pode envolver costas, pode envolver costas também. Porque as costas, quando tu fica grávida, elas também... Aumentam de volume e aumentam, exatamente, muda tudo, né? Tá? A questão que às vezes as pessoas não se dão conta, a gestação é uma transformação radical no corpo da mulher. Com certeza. Qualquer mulher que teve filho sabe assim, ó, e não é só a questão do aumento de peso, ela tem um aumento de volume muito grande na região do abdômen. Claro. Tá? A pele sofre a ação dos hormônios, né? Imagina os hormônios gestacionais, eles afrouxam as cartilagens para o quadril poder abrir. Então, assim, existe um afastamento, né, de osso, né? O quadril fica mais largo. Toda mulher, depois dos filhos, nota, olha, eu não tinha isso aqui de quadril. O que aconteceu? O meu osso é que, assim, ó, a ligação entre o pubis ali, ela fica mais frouxa e ela afasta um pouquinho, às vezes não volta exatamente para o lugar. Então, assim, é normal. O acúmulo de gordura muda de localização. Tem mulheres, olha, eu já tinha engordado antes de virar mãe, e essa gordura aqui do lado eu nunca tive, e agora, depois da gestação, apareceu e eu nunca consegui tirar. Eu emagreço um pouquinho e aquela gordura não sai. Então, a transformação é total, tá? Então, faz tudo de uma vez só, doutor? Quando a gente chama de Mommy Makeover é porque aquela paciente quis fazer tudo de uma vez só, tá? A gente vai ver que tamanho aquela cirurgia vai tomar, para não ficar uma cirurgia muito extensa. Sim. Então, normalmente a gente calcula, dependendo das áreas que a paciente quer mexer, que tamanho, qual é a quantidade, que peso para a paciente estar, qual vai ser o tamanho da lipo associada a esses procedimentos, porque normalmente tem um pouquinho de lipo também. É isso que eu ia te perguntar, tem lipo, cirurgia, a gente vai ver prótese. a situação de saúde da mulher, se ela teve algum problema durante a gestação, se ela desenvolveu diabetes na gestação, se ela teve pré-eclâmpsia, se ela não teve, se ela tem pressão alta. A gente faz todo um estudo para ver se ela tem condição de saúde de fazer as duas coisas juntas, tá? Porque em algumas situações, a cirurgia da mama vai ser uma cirurgia grande, a cirurgia do abdômen vai ser uma cirurgia grande, tá? Então, assim, ele normalmente dá para fazer junto naquelas pacientes que têm um bom estado de saúde, tá? Que a gente nota que não vai ter uma lipo associada muito extensa. Aí dá para fazer junto. Naquelas pacientes que têm um probleminha de saúde ou que têm um probleminha de saúde, apesar de bem tratado, a gente acha melhor, conversando com o anestesista, de fazer uma coisa de cada vez. Essa paciente a gente vai convencer que é melhor para ela. Tudo vai depender, então, do estado geral da paciente. Exatamente, e da idade que ela vai fazer. Claro. Tem pacientes que decidem fazer essa transformação um tempo depois, que também pode. Tem muitas mulheres que olha, eu sempre tive esse sonho, mas daí eu tive 3 filhos, e nunca tinha tempo, e agora, né, às vezes 20 anos depois do último filho... Quando a mulher volta a se enxergar de novo, né? Decidi fazer. Porque tem um momento que tu tá voltado só para os filhos e depois tu volta a te enxergar, não é? Exatamente. Então, assim, se a paciente estiver bem de saúde, dá para fazer até numa idade mais avançada um pouco. Com critério, dá para fazer. Mas a maioria das mulheres acaba fazendo depois que o último filho
já está assim, grandinho, um pouquinho suficiente, né, para não precisar de tanto cuidado, acaba fazendo, tá? O prazo mínimo para fazer é 6 meses depois da gestação, tá? Mas não tem que estar amamentando. E 3 meses após o fim da amamentação. Tá. Tá. Se a pessoa ainda tem um pouquinho de leite, a gente tem alguns medicamentos para secar o leite, para ajudar a secar. Tá, e vamos por partes então. Essa prótese no busto, tá? Essa cirurgia no busto, ela normalmente é só um lifting, prótese. Vai depender de cada caso, tá? Tá. Naquele caso, por exemplo, que a mama voltou para o lugar, ela só murchou, a paciente tinha mama pequena, a mama não cresceu tanto, ela dobrou de tamanho, mas como a mama era tão pequenininha que ela acabou voltando para o lugar, ela pode ser resolvida só com uma prótese. Tá. Se existe uma flacidez associada, vai ter que fazer uma mastopexia ou lifting de mama, que, né, são sinônimos, e a gente vai moldando aquela necessidade. Tem pessoas que perderam muito cintura, a gente vai fazer uma lipo um pouquinho mais acentuada na cintura. E a abdominoplastia é o procedimento que mais se faz, tá? Após a gestação, mas eventualmente, naquele caso, que a mulher voltou com a barriga muito bem, não tem muita flacidez, a gente pode fazer uma lipoaspiração, associada ou não com Renuvium, com Morpheus, naquela paciente que tem pouca flacidez de pele na região do abdômen. Então, às vezes, pode ser um procedimento um pouquinho mais parecido com uma situação antes da gestação, e dependendo do grau de flacidez do abdômen, a gente tem que fazer a abdominoplastia completa, retirada de pele, reparo da diástase, que é a flacidez muscular, que vem junto também. No caso de mulheres que fazem cesariana, que fica às vezes eu não sei como é que chama. Às vezes aquela cesárea fica retraída, existe uma pelezinha que cai por cima da cesárea. Aquilo resolver tudo isso? É resolvido junto. Tá? Então, assim, essa transformação, a gente chama de transformação porque quando a pessoa faz mama e abdômen junto, realmente é uma transformação, muda tudo. Isso mexe muito com a autoestima da mulher muito nova, não é? Ela ainda é nova, tem muito para viver e querer botar biquíni, querer aproveitar com os próprios filhos e mexe muito com a autoestima. Então É transformador. Não é? É transformador para ela, não é? Porque, em todos assim, os sentidos. Existem muitas mulheres que chegam no consultório com aquele rosto de mulher jovem. Às vezes teve um filho com 25 anos, não vai querer ter outro filho. E se a gente bater uma foto do rosto daquela mulher e bater uma foto do corpo, tem mulheres que tiveram que a gestação fez a mama cair muito, o abdômen está cheio de estria, com bastante pele sobrando. Se a gente bater uma foto do corpo separada do rosto e bater uma foto do rosto separada, se tiver na mesa um monte de foto de rosto e corpo, ninguém vai juntar aquelas duas fotos e achar que é da mesma pessoa. E isso a mulher nota, se olhando no espelho, que tem uma defasagem. Com certeza. Ela está com o rosto jovem, bonito e tal, e o corpo não está acompanhando. Nesses casos é transformador, assim, às vezes a gente resgata a autoestima que estava completamente perdida. Com certeza. Isso é uma cirurgia assim, que tem até um caráterzinho reparador, assim, né? Porque quando, em algumas situações, o efeito no corpo da gravidez ele é bastante intenso, assim, fica uma flacidez muito E a questão acentuada. da estria, como resolver? Naturalmente, quando a gente faz a mastopexia, o lifting de mama e a abdominoplastia, sai muito. É muito comum, depois da abdominoplastia, não ficar nada de estria, né? Porque todas as estrias que estão do umbigo para baixo, elas saem. E é a região que tem mais estria. Claro. É muito comum sair todas as estrias do abdômen. E nessa região do colo? Ali sai bastante pele também. Se a estria está localizada na parte mais superior, aí não vai sair. Mas ela melhora muito só pelo fato da pele ser esticada. Na mama, o fato da pele ser tracionada e se retirar o excesso de pele, as estrias que ficaram, elas melhoram muito de qualidade. Às vezes a gente só fazendo um peelinzinho leve depois, ela fica bem discreta. Algumas delas ficam na região do biquíni. E quando fica fora da região do biquíni, normalmente elas ficam com uma qualidade boa, não aparece tanto, melhora bastante. E eu acho que a mulher deve ter um ganho muito grande, assim, de poder se olhar no espelho, se reconhecer de novo. Isso faz muita diferença, não é? Quando a gente inclui prótese junto com a mastopexia, às vezes a gente acrescenta um fator novo, que é ela
resgatar o seu corpo de antes e tem o extra, que é às vezes poder escolher um tamanho de Claro. mama que ela nunca teve, que ela sempre queria. Com certeza. Então, assim, às tem vezes tem mulheres que eu acho até que aproveitam esse Aproveita. momento, E às vezes já que vai fazer a gente tudo, diz, olha, não é? aproveita, porque assim, o tamanho da mama é uma escolha tua. Às vezes durante a consulta, olha, eu tô te dizendo um monte de coisa, o que tem que fazer e tal, Tá. como é que a gente vai conseguir melhorar, mas o tamanho da mama é uma coisa que é da escolha da paciente. Se ela não escolher nada bizarro, assim, ela vai poder escolher Com o certeza. tamanho de mama que ela quis. Tá, e se a pessoa está amamentando, não tem como fazer, tem que ser depois da Tem que amamentação, ser tudo depois da isso. amamentação. Tá? Porque assim, não é legal, porque assim, ter leite na mama durante a cirurgia não é legal. E eu acho que isso, além de resgatar a autoestima da mulher, eu acho que dá uma pimentada no casamento, não é? Porque tem muito aquela questão do marido enxergar dali a mãe do filho. Também. E não a mulher dele, não Exatamente. A cirurgia ajuda a mostrar para o casal que ela está ali que ainda. ela continua mulher, sabe? Ela não é só uma mãe, mas... Então Sim. isso aí ajuda bastante. Então é muito gratificante depois. Doutor, depois da cirurgia eu transava com meu esposo de luz apagada. Claro. E agora, poxa, sabe? Ele voltou, sabe? A me notar. Sim, eu tu tô resgata uma série Exatamente. de coisas que poupam anos de terapia, não é? Com uma cirurgia que vai reparar tudo aquilo que ficou É danificado. muito comum a mulher dizer assim, doutor, eu não quero ficar mais bonita, eu só quero voltar a ser o que eu era. A ser o que era, né? E tem aquelas que aproveitam daí para ficar também mais bonitas. É uma coisa também bastante gratificante, porque esses dias uma paciente minha falou, doutor, eu falei, olha, tu voltou com a tua cinturinha de antes. E ela falou assim, não, doutor, eu nunca tive essa cintura. Eu sempre fui gordinha, eu nunca tive essa cintura, e agora meu marido me disse, olha, desde que eu te conheço, tu nunca teve essa cintura. Então, às vezes, a gente consegue deixar a pessoa mais bonita do que ela era antes de ter filhos. Então, tem pessoas que tiveram acúmulo de gordura sempre em regiões que ela não gostava, e a gente tira, tá? Então, assim, isso aí às vezes ajuda. Mulheres que passaram a ter um colo bonito, uma mama do tamanho que nunca tiveram. Então, assim, tem muitas pacientes que acabam, essa transformação, esse mummy makeover, acaba gerando uma vaidade que às vezes o paciente não tinha nem antes dos filhos, né? Com certeza, e é bem como a gente disse, eu acho que é um ganho para a família, porque se a mulher está feliz, A família está feliz. o resto flui, não é? Normalmente E doutor, é assim. saindo assim, ó, ligeirinho, só para a gente finalizar, da gravidez para a menopausa, existem muitas mudanças no corpo quando a mulher também entra na menopausa, não é? Existem cirurgias, elas procuram muitas cirurgias para colocar no lugar coisas que saíram. Aí é um outro capítulo, assim, grande. É grande. Porque as modificações são intensas e diferentes, tá? Então, assim, associa é um momento de vida. A mulher que engravida, que tem filhos, ela está, assim, sobrecarregada de trabalho, sobrecarregada de um monte de coisas. E a mulher na menopausa, ela começa a notar as transformações no corpo numa fase da vida que ela tem um grau de maturidade, um grau de plenitude. E ela começa a notar, muitas vezes o paciente, doutor, eu estava num momento tão bom da minha vida e de repente eu comecei a notar que o meu cabelo caiu, as minhas unhas estão quebradiças, a minha pele está começando a quebrar, e aquilo ali me puxou um pouquinho para baixo. Então, assim, é um momento, assim, um outro grau de transformação, que a gente também tem que entrar e explicar que isso ele faz parte e que a cirurgia plástica vai ser um aliado, mas que ela tem que saber que está num processo natural de envelhecimento. Então, as cirurgias, elas têm um papel que também o cirurgião tem que saber de que maneira colocar para aquilo ali gerar um ganho de autoestima e, às vezes, reverter uma tendência, às vezes, de entristecimento, de depressão que estava acontecendo naquele momento. Então esse aqui vai ter que ser um assunto para um outro programa, porque ele é bem extenso, mas as mamães, então, de plantão que estão aí, ou se você tem uma filha que acabou de ter nenê, tem muita mulher que entra também na depressão pós-parto, não é? E que isso pode ajudar muito. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar detectar no momento. Assim, tem pessoas, tem meninas que vão lá consultar pouquíssimo tempo depois da cirurgia, reclamando do corpo, às vezes estão ali na consulta atrasado porque tem que amamentar a criança. Eu digo, olha, tudo tem seu momento, vai para casa, vai curtir o teu filho, não vem daqui a alguns meses, não é, doutor? procura uma ajuda, né? Claro.
uma ajuda de Porque profissional de também saúde existe mental, porque assim, aquele não é o momento agora. né? Também existe aquele Exatamente. período de tu ir voltando aos poucos. Exatamente. E não é de um dia para o outro, não é? Tudo tem o seu momento. Então, assim, às vezes algumas pacientes vão lá para justamente escutar isso. Olha, não é agora, tem que esperar um pouquinho, amamenta, curte o teu filho agora. Claro. E né, tenta não ganhar muito peso, tenta voltar às tuas atividades aos pouquinhos, dentro da realidade domiciliária de cada mãe. E aí daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tem momentos, né? Então, assim, tem uma mulher que fica estressada com aquele novo corpo. Digo, nos primeiros 2, 3 meses é uma época de nem olhar muito, curtir a criança. Olha para a criança, tenta não ganhar muito peso, tenta reiniciar a atividade física quando puder. E ver o outro lado e aí especial depois do a gente momento, conversa. né? Depois tem um momento, né, De resgatar aquela mulher, né? Tem aquelas mulheres que acabam ficando na dúvida se param de amamentar para fazer a plástica. Eu digo, olha, isso eu não posso nem me meter nisso aí. Isso é uma decisão tua que ela tem que fazer. Parar de amamentar é uma decisão da mulher. Então, assim, a plástica não deve se intrometer nisso. Então, assim, digo, olha, na hora que tu decidir parar de amamentar, daí tu vem aqui, não pode ser o contrário. É isso aí, muito obrigada por hoje, Dr. Carlos. Mas semana que vem a gente volta com Beleza em Foco com o Dr. Carlos Cruiving.